Olá, amigos concurseiros, amigos leitores, estou de volta aqui, eu, o professor Jusilândio Souza, com vocês, no curso de Conhecimentos Bancários 2015, no nosso módulo intermediário. E olha que já estamos na aula 7, não é? Na aula 7. Estamos estudando tipos de banco e agora vamos ver bancos de desenvolvimento. Nós vimos bancos de investimento na aula passada, mostrei para vocês que, diferentemente de bancos comerciais ou bancos comerciais cooperativos, né? Ou ainda bancos múltiplos com carteira comercial, diferentemente da carteira comercial, a carteira de investimento ou banco de investimento, como vimos na aula passada, ele não trabalha com contas correntes, com depósitos à vista. E cá entre nós, depósito à vista é característica de banco comercial. E aí a gente inclui o banco comercial cooperativo e o banco múltiplo com carteira comercial. Inclui ainda a Caixa Econômica Federal. Já falamos sobre isso. Ela pode captar também depósito à vista, livremente movimentável, embora a Caixa Econômica Federal não seja banco. Né? Ao estudar a Caixa Econômica Federal de forma mais profunda, nós veremos daqui a algumas aulas que Caixa Econômica é uma coisa, banco é outra coisa, tá bom? Vamos usar aqui esses termos bem populares para você entender melhor e fixar bem esse conteúdo. Muito bem, banco de desenvolvimento. O que é um banco de desenvolvimento? A própria palavra aqui, desenvolvimento, já leva você a se situar e imaginar o seguinte: tratam-se de bancos cuja preocupação é o desenvolvimento econômico e social de uma região. Verdade, pessoal, verdade. Esses bancos de desenvolvimento, eles estarão ligados ao poder público na tentativa de desenvolver determinada região. Então, mais uma vez, eu repito, como é banco, ele vai trabalhar retirando de agentes superavitários e emprestando a agentes deficitários. A diferença é que o agente superavitário aqui poderá ser o governo, o poder público, e os agentes deficitários aqui são aqueles agentes que necessitam de valores para poder fazer investimentos, mas desde que esses investimentos eles levem ao desenvolvimento de uma determinada região. Então, desde que um projeto de investimento possa levar ao desenvolvimento econômico e social para uma determinada região, esse projeto poderá ser aceito por um banco de desenvolvimento e ser aplicado ali, geralmente, quase sempre, né, com o objetivo de gerar emprego e renda para as pessoas, para os habitantes ali daquela região. Ok? Agora, olha que interessante. O tempo inteiro eu estou falando de bancos de desenvolvimento e falando de região. Eu não falei de país. E aí você deve se perguntar assim: professor, região? E o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? Ele não é um banco para o país inteiro? Ele investe, inclusive, ele financia, inclusive, projetos fora do país, até em outros países, professor. E aí, pessoal, eu sinto te dizer, mas a grande verdade, é um balde de água fria em sua cabeça. A gente vai mostrar na próxima aula, né? Já na próxima aula, começaremos no final dessa, na próxima aula, a mostrar para você que, apesar da grande importância que tem para o país, o BNDES não é um banco de desenvolvimento. É uma agência de fomento do governo federal. Então, cuidado, é por isso que é preciso entender a caracterização de cada tipo de banco para você definir o banco sem se preocupar com o nome. Não é porque tem um nome lá, desenvolvimento, na nomenclatura do BNDES, que você vai afirmar que ele é um banco de desenvolvimento. Aí você poderá errar na prova. Atenção, atenção. Ficou curioso, hein? Ficou curioso? Então assista toda essa aula. Preste bem atenção na caracterização do banco de desenvolvimento.
Na aula que vem a gente vai falar somente sobre BNDES, vai ficar mais fácil para você. Vamos lá então. Aula 7, Banco de Desenvolvimento. Características dos bancos de desenvolvimento. Instituições financeiras estaduais, olha aqui, guarde bem isso. Bancos de desenvolvimento são instituições financeiras estaduais. Olha, rapaz, que coisa! Geralmente os alunos erram isso na prova simplesmente porque não fizeram um estudo aprofundado disso aí, tá? Então, é preciso prestar bem atenção. Instituições financeiras estaduais, constituídas sob a forma de SA. A questão de ser sob a forma de SA, já expliquei para vocês que nossas leis, normas, nossas instituições reguladoras, né, preferem que os bancos sejam SAs para dar uma segurança maior. Para você ter uma ideia, uma sociedade anônima, quando de capital aberto, ela é obrigada a divulgar o seu balanço, as suas demonstrações contábeis principais, é obrigada a divulgar periodicamente para que o público fique sabendo, os acionistas. Então é melhor que seja uma SA. Né? Objetivam financiar a médio e a longo prazo projetos que visem ao desenvolvimento econômico e social. Aquilo que eu disse, gerar emprego e renda. Então essas instituições estaduais são muito importantes, mas muito importantes mesmo. Peço a você que após essa aula, dê uma pausa, pegue o livro, dê uma olhadinha. Lá no final do texto sobre bancos de desenvolvimento, eu mostro no livro sites de alguns bancos de desenvolvimento para você acessar e fica ali uns 10 minutinhos acessando o site e se afeiçoando com a forma de trabalho desses bancos, com os produtos com os quais eles trabalham e assim por diante, tá? Então, mais características dos bancos de desenvolvimento. Obrigatoriedade da expressão banco de desenvolvimento. Então, obrigatoriedade da expressão banco de desenvolvimento. Ah, professor, o BNDES tem a expressão banco de desenvolvimento. Sim, mas o BNDES não cumpre as outras exigências. Por exemplo, estadual. Ok? Não é estadual, é uma agência do governo federal, tá? Mas vamos chegar lá. A sede deve estar localizada na capital do estado controlador. Então, se o Banco de Desenvolvimento ele é da região ali do Rio Grande do Sul, a sede deve estar localizada na capital do Rio Grande do Sul. Agora, por que do estado controlador? Por que não citou apenas na capital do estado? É porque você pode ter um banco de desenvolvimento que não seja de um estado, de um único estado. Ele pode estar em mais de um estado, mas a sede dele tem que estar localizada na capital do estado controlador, ok? São proibidos de manter agências. Conta corrente também a gente nem precisa dizer, né? Você já entendeu o espírito da coisa. Mas são proibidos também de manter agências, ok? Então, ok? Entenderam? Mas é banco. É banco porque trabalha com agentes superavitários e agentes deficitários. Ok? É banco. Mas o tipo de banco é banco de desenvolvimento. Por quê? Porque ele é voltado, os recursos captados dos agentes superavitários são emprestados e utilizados em financiamentos de projetos de agentes deficitários, mas desde que esses projetos gerem emprego e renda ou uma outra forma de desenvolvimento econômico e social daquela região. Ok? Muito bem, é isso aí. Mais características dos bancos de desenvolvimento. Lembra? Operações passivas e operações ativas. Eu pedi que você lesse aí no livro. Vamos lá. Operações ativas. Quais são as operações ativas? Quando fala operação ativa, você já entende. São as operações que darão direito ao banco de receber alguma coisa, né? De receber de volta aquilo que ele financiou, aquilo que ele emprestou. Operações passivas são as operações que geram uma obrigação para o banco de pagar, de devolver aquilo que foi confiado por alguém, por um depositante a ele, ok?
Muito bem. E o Banco de Desenvolvimento? Quais são as operações ativas de um banco de desenvolvimento? Concessão de empréstimos e financiamentos, de forma geral. Obviamente, desde que esses empréstimos e financiamentos tenham como objetivo projetos que gerem emprego, renda ou desenvolvimento social e econômico de uma região. Muito bem. Operações ativas são essas. Operações passivas, ou seja, aquelas operações que geram no banco a obrigação de pagar, de devolver. Acolhimento de depósitos a prazo e empréstimos externos. Depósito a prazo, professor? Sim. O banco de desenvolvimento se assemelha, neste caso aqui, ao banco de investimento. Ambos não podem acatar depósito à vista, mas podem acatar depósito a prazo. E se eles acatam o depósito, é uma operação passiva, porque vai gerar para eles o dever de devolver esses depósitos no prazo combinado, né? Quando se combinou que o cliente terá que tirar. Então, depósito a prazo. O Banco de Desenvolvimento pode acatar depósito a prazo. E também empréstimos externos. Bancos de desenvolvimento costumam pegar empréstimo em outro país, no Banco Mundial, ok? Pegar empréstimos fora do país, bancos de nações mais desenvolvidas, nações mais ricas, bancos que acabam emprestando para países mais pobres e podem emprestar dinheiro para Banco de Desenvolvimento Estadual, né? Aliás, dizer Banco de Desenvolvimento Estadual é uma redundância. Se é Banco de Desenvolvimento, ele é o quê? Exatamente, estadual. Ah, professor, eu pensei que não fosse assim. Bom, é para isso que existem os bons cursos, as boas aulas e os bons livros. Para que você não fique apenas pensando, para que você se mantenha estudando. Ok? Muito bem. Vimos operações ativas e operações passivas do Banco de Desenvolvimento. É isso aí, pessoal. Espero que você esteja gostando de mais dessa aula, né? E aguardo você aqui na próxima aula, na aula 8, né? E o que vamos fazer na aula 8? Olha aqui, olha aqui. O BNDES é um banco de desenvolvimento? Lembra? Acho que você já tem a resposta, não é? Não é? Mas eu gostaria que antes da próxima aula você lesse na página 115 aí sobre o fato do BNDES não ser um banco de desenvolvimento, ok? Leia aí na página 115, logo depois aí que eu menciono alguns sites de banco de desenvolvimento, tem um texto aí sobre o BNDES, um textozinho curto sobre o fato dele ser ou não banco de desenvolvimento. Aí leia e na próxima aula nós vamos responder a essa pergunta. Até lá!